Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Bralinha, a Associação Docente da Unicamp, a Ana Bentes, que já vou desfazer fake news, não é parente. Ana Bentes, Ivana Bentes, também é do Pará, eu sou do Amazonas, Parintins. E eu vou falar em pé, porque minha apresentação está ali, vou te pedir para colocar na tela, e vou usar o dedo ali, porque se não... Podia apagar, talvez, a luz, se for possível, né? Bom, vamos ver. Mas é porque ficar de costas para o que a gente fala não é muito bom, né? Então, eu escolhi, enfim, eu vim do campo da comunicação, né? Sou pesquisadora e professora da Escola de Comunicação da UFRJ, e, sem dúvida, esse debate em torno das fake news, em torno do campo da comunicação, quer dizer, que parte do debate em torno das fake news atravessa vários campos, não só da comunicação, hoje, da sociologia, a psicologia cognitiva, ou seja, né? Eu acho que a gente está num momento interessante e importante quando fenômenos de um determinado campo alteram a produção do conhecimento em vários outros. E eu acho que nós estamos, nesse momento, não em torno simplesmente da comunicação, mas das mutações no campo da comunicação, tendo que, enfim, decifrar e produzir conhecimento em torno de novos cenários. Eu queria começar, né, com essa imagem, né, que faz referência direto às eleições de 2018 e que, para mim, é muito significativa, né, porque eu vou articular a questão das fake news com o campo da produção da linguagem, com o campo das crenças, como já se trouxe aqui, e com alguns fenômenos políticos e estéticos também. E essa é uma imagem muito interessante, né, que ela diz respeito de uma consciência das multidões e das pessoas comuns, né, da nossa possibilidade de potencialização, né, da nossa incidência política e social a partir da apropriação tecnológica. Esse foi um tema caro para a gente, que trabalhou com as políticas da cultura digital. Eu estive no Ministério da Cultura em 2015 e 2016, mas antes disso, no debate em torno, né, de toda uma certa utopia democratizante que viriam das redes, né, e que teriam a ver com esse empoderamento e com essa apropriação tecnológica dos mais diversos grupos sociais em relação às tecnologias. E aqui, o que nós tivemos na eleição de 2018 também foi isso, né? Então, essa massa eufórica que gritava WhatsApp, 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 fake news, Facebook, 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 na posse do presidente Bolsonaro, de certa maneira, né, indica, né, a importância dessas ferramentas e do que a gente poderia chamar de uma coevolução, né, dos nossos potenciais cognitivos a partir das tecnologias. Então, eu queria começar com esse lado propositivo. Obviamente, essa mesma revolução comunicacional e tecnológica produziu as redes de ódio, a automação da produção de fake news, as fábricas de fato, as fazendas de fakes, né, todo um novo modelo de negócio baseado nessas notícias falsas, mas esse horizonte de democratização, de empoderamento e de alguns fenômenos muito novos, eu acho que eles têm que ser deixados no horizonte. Ou seja, não se trata de uma reversão total, né, de uma espécie de utopia tecnológica, né, para uma distopia radical diante das redes. Ou seja, as fake news e as notícias falsas, as fake news, elas não são um efeito das redes, mas essa nossa relação com a tecnologia e o potencial tecnológico de produção industrial e massiva de fake news, obviamente, é um fato novo. Então, eu acho que pode deixar aí, daqui a pouco eu pego. É importante a gente falar, claro, as fake news sempre existiram, notícias falsas com a intenção de enganar, notícias falsas com a intenção de distorcer, notícias falsas com a intenção, né, de produzir um efeito, seja social, seja político, seja científico, sempre existiram, mas é preciso a gente estar atento a uma novidade radical, né, que é essa mudança num cenário disruptivo no campo da tecnologia.
né? Então, além daquela imagem, eu gosto muito dessa também, ou seja, os cartazes com os logos, né? Enfim, das corporações, Photoshop, ou seja, a massificação de ferramentas que foram utilizadas durante muito tempo por uma corporação, seja de publicitários, seja a produção de notícias jornalísticas, ou seja, esse fenômeno da fake news, ele tem... Está desconfigurado aqui, dá para botar em tela cheia? Não está desconfigurado, não? Bom, ele tem a ver, sem dúvida, né, como eu digo, com esse momento de apropriação de tecnologia, né, e de industrialização no campo comunicacional. Né? Ou seja, a gente tem condições de possibilidade para que esse fenômeno da fake news, tal qual nós entendemos contemporâneo, esteja acontecendo. Como eu falei, né, toda essa cultura digital, todos esses processos ligados à produção massiva e mesmo, né, fenômenos ligados ao campo da linguagem e das estéticas. Né? Nunca nós tivemos, de maneira tão fácil, a possibilidade de nos apropriarmos dos códigos, da história da arte, da linguagem, ou seja, a questão dos repertórios também ela é decisiva nesse momento, ou seja, essa capacidade de qualquer pessoa produzir uma imagem, produzir um site simulando uma primeira página de jornal, alterar, né, e manipular imagens, ou seja, a fabricação das imagens e a fabricação de notícias, né, que era, digamos, reserva de mercado de um grupo, ela se massifica. Isso é muito interessante, isso é muito positivo e vai produzir essa possibilidade de pessoas comuns rivalizarem na construção da verdade e nos regimes de verdade. Então, eu acho que a gente, quando fala da questão das fake news, eu acho que a gente precisa entender outras crises, né? E eu vou também, está cortando, mas vai assim mesmo, né? Trazer algumas discussões que me parecem absolutamente pertinentes. Porque o fenômeno das fake news, eu acho que ele também está diretamente relacionado a uma crise do conceito de verdade. E aqui eu trouxe Nietzsche, né, que fala, que traz a ideia de que a história da verdade é a história de um erro, que o conceito de verdade nunca foi bom, ou nunca foi tão bom para disputarmos valores. Né? Isso. Então, ele vai fazer essa crítica, né, ao próprio conceito de verdade. A gente poderia dizer, em última instância, que a fabulação nietzschiana dessa história de um erro, onde o conceito da verdade pode vir a se tornar irrelevante, está sendo experimentado por nós. Então, a ideia da verdade como um conceito que não deveria ser central, né, porque diante justamente das crenças, diante dos consensos científicos, diante do que Foucault trazia como os regimes de verdade, ou seja, diante do fato de entendermos que as verdades são construídas, que as verdades são disputadas, as verdades são conceituais. Quando a gente entende essa construção, a pergunta não se trata mais de se algo é verdadeiro ou falso, a meu ver. A pergunta é uma pergunta ética, por quais os efeitos da produção da sua verdade. Para mim, o deslocamento do campo do verdadeiro e do falso é decisivo, a questão nietzschiana, fundamental. Que tipo de sofrimento a sua verdade produz? Então, a meu ver, essa é uma questão interessantíssima que a gente pode trazer para sairmos, né, desse dilema do verdadeiro e do falso. Não se trata de ser verdadeiro ou falso. Afinal de contas, as narrativas religiosas, os consensos científicos, né, eles são verdades temporárias, não verdades possíveis de serem falsificadas a qualquer momento por uma descoberta científica nova, né? Ou seja, o entendimento da verdade como construção e disputa, para mim, é decisivo. Daí também, quando a gente fala no campo da comunicação, no campo das fake news, quando a gente traz essa ideia das disputas narrativas, me parece que é algo muito interessante. Introduzir a noção de narrativa, que é uma noção extraordinária, que vem do campo da ficção, da literatura, do mito, né? A introdução do campo da narrativa explicita o efeito de construção. E, de novo, a única questão que nos resta é perguntar pelo efeito das verdades, o
efeito das crenças. A minha crença produz sofrimento, racismo, a minha crença produz uma série de assimetrias, injustiças. Quais os efeitos da minha crença? Então, quando o Foucault traz a questão dessa produção de verdade na ciência, no jornalismo, regimes jurídicos, o que é crime e deixa de ser crime a partir de uma alteração de uma lei, né? Me parece que é extremamente produtivo para a gente trazer a discussão em torno das fake news. Obviamente, construção de consenso e de cooperação, né? As grandes narrativas, né? Narrativas religiosas, mitologias nacionais, convenções econômicas, teorias científicas, ou seja, nunca se tratou de verdade ou de falsidade, mas de construção de narrativas, consensos e de cooperação em torno de ficções, digamos assim, né? Mais ou menos verdadeiras. Então, eu acho que a gente está passando por um momento em que a modulação da ideia de verdade se dá, né? E é muito interessante quando a gente vai pensar nas formas de combater as fake news, as agências de checagem, elas vão tratar e trazer exatamente essa novidade. Não se trata simplesmente de dizer se algo, um fato é verdadeiro ou falso, mas se ele é distorcido, se ele é exagerado. Hoje, as agências de notícia traduzem essa modulação da verdade, que deixa de ser algo absoluto, por essa modulação, né, em torno da verdade. 90% verdadeiro, 50%, 30%, 10%, distorcido, exagerado, inverossímil, indemonstrável, né? São todo um vocabulário que ele vai modular esse conceito, né, de verdade. Então, a questão nietzschiana é decisiva, a meu ver, e a novidade nesse cenário é justamente essa comunicação na sua era da automação massiva, né? Esse momento, alguém já falou aqui, né, onde nós somos, onde você tem uma velocidade na produção das fake news, na produção de notícias, e uma dificuldade, até em termos cognitivos, em analisarmos, interpretarmos, porque nós todos descobrimos que nós somos muito mal informados, mesmo nós, os pesquisadores. Nenhuma pessoa hoje tem condições, talvez, né, de lidar com a quantidade de informação que a gente recebe, checar, né, ou seja, né, de novo, essa automação, essa velocidade na gestão da informação, ela é decisiva para criar um ambiente de atordoamento, né, de desinformação, né, em que, enfim, né, as nossas crenças vão atuar buscando, né, através de um efeito que a gente chama de viés de confirmação, notícias, fatos científicos, memes que reforçam aquilo no qual nós já cremos. Então, o fenômeno das fake news está diretamente ligado, como foi dito aqui já anteriormente, a um fenômeno de crença e ao de viés de confirmação, pertencimento a uma comunidade de valores, né? E hoje, quando a gente pensa na produção científica, nós talvez vamos chegar a perguntar para os usuários dessa literatura científica como é que você se sente com o fato científico da Terra ser redonda ou plana, né? Ou seja, o efeito emocional e de crença ou de construção de comunidades em torno dessas crenças. Não, porque eu sempre brinco, entre as fake news e essa onda das fake news na ciência, eu sempre digo que os terraplanistas são os mais simpáticos, né? Porque claro, quando não se tem um fundamento religioso por trás do debate da Terra é plana, mas, ou seja, quando se cria comunidades em torno de uma determinada crença, onde você não necessariamente vai produzir o sofrimento de alguém. Os terraplanistas, há pouco tempo, um grupo de terraplanistas alugou, né, um cruzeiro, né, um barco, fizeram um fundo coletivo para fazer uma viagem em busca, né, do lugar onde a Terra acaba. Eu digo, bom, deve ter sido divertidíssimo, no mínimo uma comunidade de pertencimento e de troca bastante divertida, mesmo que eles não encontrem o fim, o lugar onde a Terra acaba. Mas, então, essas fake news nas ciências, elas trazem, eu acho que elas apontam para essa discussão: Terra é plana, não existe aquecimento global, vacinas são ameaças à saúde, a um fenômeno que é a crise de autoridade, que é a crise dos mediadores, que é a crise de autoridade e mediadores que hoje se aflige não só sobre os cientistas, sobre os professores, sobre os jornalistas, ou seja, a reserva de mercado de produção científica, de produção jornalística, de produção autorizada, o que é arte, o que não é arte, ela entra em crise. Então, se trata, sim, de um fenômeno
para além do mero irracionalismo, né? É a disputa em torno da autoridade. Quem diz que é arte? Quem diz que é fato científico? Quem diz que tem validade? Né? E daí, boa parte também desses fenômenos em torno das fake news estarem associados, né, no campo da política a o que a gente chama de fenômenos antissistêmicos, contra uma autoridade, né? A questão da autoridade da política, ou seja, é um regime inteiro de verdade que está sendo colocado em xeque. Então, não dá para a gente colocar só na conta dos irracionalismos, né, de uma regressão global, né, e de um avanço da extrema-direita e dos conservadores. Também, né, mas eu acho que a gente tem que entender de uma forma mais estruturante essa discussão, né? Então, as análises mais contemporâneas, né, tem um dossiê gigante sobre as fake news, feito por vários organismos internacionais, prefere falar de uma crise epidêmica de desinformação, né? Há um apelo, não use a palavra fake news, porque reduz, crise de desinformação. Mas, enfim, a gente tem que usar a noção e o conceito, enfim, que se espalhou, né? Claro, é fundamental como a gente começa a pensar e levantar, mas como a gente combate as fake news, né? Eu digo, boatos, né, desinformação podem ser desmentidas, mas as crenças, como é que você deslegitima crenças, a não ser pelo seu efeito ético, né? De novo, né, qual o efeito da tua verdade produz socialmente, que sofrimento ela produz. Eu já tinha falado dessas verdades moduláveis, é importante, né, a gente entender, e aí no uso político desse ambiente de desinformação, desse ambiente, digamos, antissistêmico contra a autoridade e contra os mediadores e a reserva de mercado, né, para determinados agentes produtores de verdade, juridicamente, jornalisticamente, né, existe, sem dúvida, a gente vai encontrar, né, esse clima de minar todas as fontes de autoridade também, ou seja, né, uma descrença ou um desencanto diante das autoridades políticas, científicas, né, e as guerras culturais nos ambientes digitais que se valem desse clima também de desinformação para minar todo tipo de autoridade. E o que acontece quando você mina todo tipo de autoridade? É que, no campo comportamental, é muito interessante que a gente vai entender, né, esse é um algumas fake news pré-eleição, que, enfim, que passaram por todos os lugares, né? Novela apresentará primeiro beijo gay infantil, diz Fátima Bernardes, sempre uma figura de autoridade, Fátima Bernardes, sempre um componente moral, né? Um beijo, né, gay infantil, um grupo vulnerável, as crianças, né, que podem ser, né? E, obviamente, né, uma ideia de uma conspiração ampla para alterar a sexualidade e o comportamento, né, das crianças. Quando eu falo de minar a autoridade, nós temos aqui, né, a ideia que a verdade e a história se tornam irrelevantes, né, diante de crenças e valores. Temos aqui uma autoridade, sociólogo, né, um sociólogo super relevante, né, Zezé de Camargo, que afirma que nunca houve ditadura no Brasil, o que houve foi uma repressão contra vagabundos. Então, de novo, né, ao minar a autoridade, qualquer um pode se tornar fonte de uma nova verdade, né? Esse é o meme dos memes. Pablo Vittar terá programa infantil na Globo via Lei Rouanet, que ele, né, articula, né, de maneira histérica todos os medos sociais da sociedade brasileira. Pablo Vittar, né, uma mulher trans, né, programa infantil, de novo, os vulneráveis, a Globo, num lugar de autoridade, de influência, e a Lei Rouanet, né? Ou seja, eu digo, esse meme é o mais genial de todos, e ele é hiper compartilhado, porque ele resume uma série de medos, de ansiedades, numa só proposição, num só ato de fala, né? Eu já falei da crise de representação e de autoridade. Quem diz o que é arte? Aquele fenômeno do Queer Museu, né? Todo o debate em torno do Queer Museu passava pela discussão da autoridade, mas isso é arte? Quem diz que é arte? Isso é pornografia, isso é zoofilia, né? Toda uma judicialização do campo da arte. Aí, sobre um embate, você vai buscar judicialmente, né? Se pediram para examinar em loco, né, as obras, né? Ou seja, o promotor da infância e da juventude foi a Porto Alegre fazer quase exames ginecológicos, né, em torno das obras, né, e que produzem efeitos de pós-verdade.
Um outro elemento que me parece decisivo é a questão da polarização como estratégia, né, que vai nutrir essa desinformação, a produção de ódio, né, essa disputa jurídica em torno dessas verdades, né, e do efeito de verdade, e uma certa legitimação da intolerância e da violência a partir dessa hiperpolarização. A ideia das guerras culturais, a ideia do marxismo cultural, a ideia do embate, a demonização do outro, né, são estratégias de produção de um ambiente em que a disputa narrativa ela se acirra, né? Tem essa autora que eu gosto muito, né? A Sayaka Valência, que ela traz um conceito que é de capitalismo gore, como dentro desse ambiente de minar a autoridade, né? De construir, de disputar narrativas a partir, né, das crenças, a gente vai ver emergir, né, esse capitalismo que vai usar força nessa disputa. Meu tempo acabou, mas eu vou dar uma concluidinha aqui básica de 3 minutos. Né? Então, esse capitalismo gore, né, que usa a violência, que usa as forças fáticas, o estado de exceção, para impor uma narrativa, né, de forma... É o que a gente está vendo no Brasil, uma subjetividade miliciana, uma subjetividade, né, de um sujeito soberano e extrajurídico, né, que vai disputar juridicamente, né, leis, crenças, em nome, né, dos seus fundamentos e dos seus dogmas. Né? Então, esse componente político, né, desse capitalismo que ela chama de gore, né, ele produz, sim, eu acho que nós estamos, as fake news são decisivas para a gente pensar que novos regimes de verdade nós estamos enfrentando. São novos regimes de verdade. E talvez não seja uma estratégia tão interessante, nem mesmo racional, insistir numa centralidade do conceito de verdade. É isso que eu estou trazendo aqui. Né? Enfim, a gente pode deixar para o debate esses vários, a forma, né, de funcionamento desse regime de fake news, né, produção de bolhas, ou seja, na verdade, a produção de fake news ela é um negócio, ela é um modelo de negócio onde se produz informação, se produz jornalismo para um determinado público, daí a construção, né, dessas bolhas, informações de verdade produzidas para crenças, para um indivíduo, né, singular. Então, a partir do momento que você capta os dados, os gostos, trajeto, a rede familiar, a rede profissional, você produz informação singularizada. Isso também é uma novidade absoluta. A gente viu o escândalo da Cambridge Analytica, né, coletando dados e mandando a informação que cada um gostaria de receber. Então, são operações psicológicas massivas, né, onde a realidade ela é fabricada e a verdade é fabricada para uma pessoa singularizada. Isso é um fenômeno, enfim, que essa tecnologia, essa disrupção tecnológica permite. Ou seja, a gente pode dizer que as fake news elas são um novo modelo de negócio. Daí, o Zuckerberg ter ido no Senado americano, ter que se explicar, afinal de contas, porque eu recebo determinadas informações e dão outra, como o algoritmo funciona. Então, a gente trabalha no campo da comunicação também como um conceito importante, que é de capitalismo algorítmico, né? Que ele vai produzir, seja voltado para o consumo, para a política, né? Uma notícia, uma informação ou uma crença para você. Enfim, tem vários outros efeitos, né, nessa produção baseada no algoritmo de comportamentos de manada, a bolha, isso que eu chamo, né, do cidadão zumbi, que ele se torna uma espécie de vetor quase epidemiológico, quase que biológico, no sentido da replicação, né, dessas verdades, né, ou dessas informações que ele acredita. Bom, no debate a gente pode voltar para os números, a gente tem vários números aqui, quais são os principais países, né, assolados pelas fake news, né? Desde 2016, esse relatório é uma referência, né, em relação à produção desses dados. O Brasil está no segundo caso mais grave. O primeiro caso mais grave de produção de fake news é quando elas atingem
o Estado, ou seja, quando autoridades de um Estado nacional passam a produzir as fake news. Caso do Trump, caso no Brasil do Bolsonaro. Né? Então, para acabar, agora mesmo concluindo, né, eu acho que a gente pode também levantar essa discussão. É possível governar por memes? É possível governar por fake news? Eu não falei tanto da memética, que é um campo que eu estou em campanha, a memética levada a sério, como a gente tem que... Né, existe um campo da teoria da comunicação que hoje parte dessa memética, parte desse funcionamento para entender esse campo. Então, a ideia do governo por memes ou por fakes, ela é uma realidade. Eu acho que o Brasil é o laboratório global. Eu brinco que nós estamos na vanguarda, na vanguarda da retaguarda, mas como laboratório global dessa experiência, realmente é singular. Nós estamos no campo da comunicação, me considero uma privilegiada por poder experimentar somos pesquisadores e vítimas desse laboratório, mas aqui eu vou acabar com esses exemplos que explicitam esse momento em que a fake news, né, e os memes são a parte de gestão de um governo. Né? Bolsonaro determina que militares celebrem o golpe militar, né? Juíza proíbe o governo Bolsonaro de comemorar o golpe de 64, a disputa narrativa e a economia narrativa. Né? Para a maioria da população, o golpe de 64 deveria ser desprezado. A ministra da Educação diz que pretende revisar os livros didáticos sobre o golpe de 64 e a ditadura militar. Então, aqui nós temos todo um ciclo educacional, governamental, jurídico, disputando uma narrativa. Né? E no Memorial do Holocausto, Bolsonaro diz que nazismo era de esquerda. Toda aquela memética que parecia irracional, sem conteúdo ou sem base histórica, que a gente achava que era inverossímil o suficiente para não chegar numa proposta de Estado, né, ela é vocalizada institucionalmente. E, para acabar, nem tudo está perdido, nós temos várias estratégias no campo da comunicação de apropriação dessa linguagem e dessas linguagens do meme e da memética para produzir outros conteúdos. E aqui é uma experiência nas eleições dos designers ativistas de se apropriar da linguagem evangélica, da linguagem dos memes mais primários, né, para falar de outras coisas. Então, é bem engraçado, né? Estamos em oração pelo Brasil, Haddad 13, eu digo não às armas e sim à vida e ao amor. Jesus ensina, né? Jesus fala sobre amor, Bolsonaro sobre o ódio. Enfim, a possibilidade de você usar também a linguagem religiosa, a linguagem do humor, a linguagem da ironia, a linguagem pop, para produzir mitos, narrativas outras, né, que não só de um determinado campo. Eu acho que a gente, em relação às fake news, a gente pode falar também que elas, muitas vezes, elas interagem, né, a partir do que eu trabalho muito, que são os atos de fala, né, quando você transforma atos em memética, onde você trabalha com ações literais, quebrar a placa, escrachar, uma literalidade que ela rebaixa, digamos, o campo do simbólico para essa literalidade. Então, daí a ideia desse capitalismo gol, da violência, do explícito, né, onde as coisas têm que ser feitas na sua brutalidade, na sua literalidade. Então, a gente também está sofrendo um momento bastante, passando por um momento bastante complicado, que é um déficit de simbólico e é um déficit, né, do campo dos simbolismos, das analogias. Por isso que o Queer Museu, né, uma experiência, uma exposição com obras de arte, pode ser, né, confundida com pedofilia, com zoofilia, com ataque às crianças, ou seja, a figura de um homem nu igual, né, pornografia. Um déficit de simbólico, um déficit desse campo da própria linguagem, ele é decisivo para essa memética, digamos, né, ligada às fake news. Bom, é isso. Os outros temas a gente deixa para conversar no debate. Obrigada.